Vamos entrar aí na palavra. Acho que está meio agudo. Eu falo alto, viu, irmão? Então, eu puxo um pouco do mineiro, mas eu falo alto. Eu sou carioca, então. Efésios 2. Fico feliz em rever alguns irmãos. Fico muito feliz, me surpreenderam. A oferta dos irmãos com carinho. Muito vai ser usado em Angola, com certeza. Muito obrigado mesmo. Depois nós vamos falar sobre ela. Efésios 2, versículo 25. Enquanto você acha aí... Efésios 2. Acharam 25? Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga vou achar. Tem gente procurando, fala para ele assim, EBD, irmão, EBD. Ensina aí no EBD, viu? Filipenses. Perdão, erro meu. E as irmãs, não tem. Eu falei, gente, que é isso? Filipenses. É só para saber se não estava atento, viu? Filipenses 2, 25. De onde eu tirei Efésios? Amém? Acharam agora? Retira o EBD, brincadeira. Pai, essa é a tua palavra. Palavra que é viva, palavra que é eficaz. E sabemos que ela vai até a divisão da alma e do espírito. E te pedimos nessa noite que o teu espírito, somente o teu espírito, ministre nesse lugar. Te damos essa liberdade, pode romper cadeias dentro de nós. Alinha todas as coisas dentro de nós, põe a casa em ordem. Mas, ó Deus, não nos deixe nos perder de Ti. Não nos deixe nos afastar de Ti, porque, como disse Pedro, para quem iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Te pedimos nessa noite que Teu Espírito tenha liberdade em ministrar em nossa vida, no nosso espírito. E eu declaro nessa noite, no nome de Jesus, que toda ave de rapina que venha tentar roubar a palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. E declaramos que os nossos corações sejam como terra fértil, que vai produzir fruto, e fruto para a Tua glória. Nós declaramos que os nossos corações sejam abertos, os nossos ouvidos destapados, nossos ouvidos espirituais, que as vendas dos nossos olhos caiam, as escamas caiam, e que o Senhor sobre todas essas coisas sejam exaltado, no nome de Jesus. Te pedimos, Pai, é o que te pedimos nessa noite pelo Teu Espírito. Fale como o Senhor quiser, que o Senhor cresça e que eu diminua, no nome de Jesus. Amém. Diz assim: mas senti necessidade de vos enviar Epafrodito, meu irmão e companheiro de lutas, pelo qual também é vosso enviado e servidor para prover minhas necessidades. Porque ele tinha grande desejo de ver a vós todos e se angustiou gravemente, porque ouviste que ele adoecera. Pois em verdade esteve enfermo, à beira da morte. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas de mim também, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então eu envio com maior solicitude, para que vendo-o de novo, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e tende em alta estima os que são como ele. Porque pela obra de Cristo esteve próximo da morte, arriscando sua vida, para suprir o que faltava em vosso serviço para comigo. Eu vou ler naquele dali, porque ele quase morreu, por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar.
Talvez você fale, uai, mas o que tem Epafrodito voltando ao primeiro amor? Eu não sei o que ministraram ontem, não sei o que o Espírito ministrou nesse lugar aqui ontem, mas hoje pela manhã a palavra que o Senhor nos direcionou foi exatamente a palavra falando sobre Epafrodito. Talvez é a primeira vez que você vai ouvir desse homem. Talvez é a primeira vez que você ouça o que ele na verdade fez. Um nome tão bem diferente na Bíblia, Epafrodito, não muito comum, mas uma história de um homem onde a Bíblia conta que Paulo estava preso. E essa igreja, a igreja de Filipe, ela se responsabiliza, ela diz, nós vamos ajudar Paulo, porque Paulo quando esteve aqui, ele funda essa igreja, lá na Macedônia, a Bíblia diz que Paulo, ao fundar, depois de um tempo, depois vocês vão ler a história, Paulo nesse momento ele se encontra preso, e a igreja da igreja Filipe, ela se sensibiliza, ela entende que era necessário essa ajuda a Paulo. Paulo, ele se encontrava não apenas precisando de uma ajuda, de um abraço, de um cuidado, da presença de alguém, mas também a Bíblia diz que Epafrodito foi o homem responsável em levar a oferta que a igreja disponibilizou para Paulo. Então Epafrodito foi o homem que disse, pode deixar que eu vou fazer com que essa oferta chegue até as mãos de Paulo. Não havia conta bancária, não havia transferência, era ele mesmo que tinha que ir. Ele se disponibilizou em vida. E a Bíblia diz que ela não menciona se foi devido à viagem, não menciona a que período aconteceu isso, mas ela menciona que Epafrodito, ele chega à beira da morte. Ele quase perde a sua vida. Ele quase não retorna mais para a igreja lá em Filipe. E os irmãos se compadecem disso. E a Bíblia diz, nesse exato momento, Paulo dizendo, olha, eu vou enviar novamente Epafrodito porque ele está melhor. Como vocês estavam cientes, ele não estava bem. Ele quase morreu. Mas Deus, por misericórdia e graça, manteve a vida dele. E agora estou devolvendo Epafrodito. E vocês o recebam com honra e com alegria, assim como vocês sempre fazem. Porque Paulo, na verdade, quando escreve essa carta, Filipenses, se você for ler, é uma carta de gratidão. Aí você fala, mas eu não estou entendendo aonde é o primeiro amor. Talvez ontem vocês ouviram a ministração de que eu vou voltar ao primeiro amor. A quem? O que eu preciso para voltar ao primeiro amor? A Deus. Amém? O que eu preciso fazer, aonde eu preciso ajeitar, o que eu preciso resolver, o que precisa ser alinhado para que eu volte a ter o mesmo amor, para que eu tenha esse amor ao Senhor. Mas hoje, como eu falei pela manhã, o que o Senhor nos deu foi a carta de Filipenses, e aonde fala de um homem, e este amor, aonde o Senhor deseja ajustar. Ontem talvez vocês foram ministrados pelo primeiro amor ao Senhor, foi isso? Amém? Mencionado pelo filho pródigo, beleza, eu não sabia. Mas hoje o que o Senhor nos direciona, e foi a palavra que queimou o nosso coração, é que o Senhor diz, se vocês me amam, quantos amam o Senhor? Não, mas de verdade, irmão. Quantos amam ao Senhor? Se vocês me amam, vocês precisam amar os seus irmãos. Quando o Senhor me deu esse texto de Filipenses falando sobre Epafrodito, que ele dá a sua vida para que a necessidade de Paulo seja suprida, ele está dizendo, ele quase morre para dar socorro a alguém. E muitas vezes nós mencionamos o primeiro amor como amor ao Senhor, e não é errado, e é certo se você ministrar sobre isso. Mas o mais interessante é que a igreja, quando eu comecei a ler a igreja de Filipe, falando sobre a carta, o que é a carta, Paulo estava agradecendo a igreja de Filipe em vários momentos, dizendo, olha, vocês estão de parabéns, vocês são a igreja que muitos queriam ter,
porque o coração de vocês em servir, ele é grande. Vocês foram uma das igrejas que não deixaram faltar nada para mim. E abre-se parênteses, vocês são uma igreja, você é uma igreja, falando para eles, vocês não têm muito recurso financeiro, mas o que vocês tinham, vocês enviaram. Tudo que vocês tinham, vocês puderam ofertar. Vocês se fizeram presente, por isso que ele menciona, Epafrodito foi um homem que muito me acompanhou em minhas lutas. Ele era um homem que sabia o que era amar ao próximo. Ele sabia o que era servir ao próximo. Então Paulo elogia Epafrodito. Ele elogia a igreja de Filipe, dizendo: olha, vocês são aqueles que realmente muitos gostariam de pastorear. Mas estou enviando Timóteo para ajudar vocês. Mas também estou enviando um homem que vocês trouxeram até mim para me trazer e suprir toda a minha necessidade. Mas além disso tudo, Paulo em sua carta ele menciona algo. Ele diz no mesmo capítulo 2, ele diz: olha, vocês têm um coração muito abençoador. Vocês são uma igreja que consegue enxergar a necessidade e suprir essa necessidade. Mas eu estou sabendo que há entre vós coisas não muito boas. Uma igreja maravilhosa. E quando o Senhor ele me trouxe a ideia de Epafrodito e me fez entender quem era Epafrodito, e eu pergunto para mim, para você, o homem que quase perdeu a sua vida por Paulo, quantos aqui estão dispostos, se necessário for, aí você fala, perder a vida por amor a Cristo? Quantos estão dispostos a perder, se necessário, a sua vida em ajuda ao próximo? Aí você fala, mas e aí? O que isso quer dizer? Quantos lembram do texto que Pedro faz assim? Pedro chega para Jesus e fala, Jesus conversa com Pedro primeiro e diz assim: Pedro, Satanás, ele pediu para te moer. Eu intercedi por sua vida, para que você não abandone a fé. Jesus não está dizendo assim, eu intercedi que o diabo não vai te pegar. Ele só disse assim, eu só estou pedindo que você permaneça, porque o negócio vai vir forte. E quando tu te converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. Pedro diz exatamente para Jesus, Jesus, imagina, eu estou disposto a ir aonde o Senhor for e a morrer pelo Senhor. Jesus falou, sabe por que Pedro fala isso, querido? Ele estava dizendo assim, eu morro pelo Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor não tem falhas. Porque o Senhor é um homem de caráter. Porque o Senhor é aquele homem que ajuda o próximo. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Quando você vai lá no livro de João, capítulo 21, o Senhor, quando chama Pedro, uma frase muito conhecida, Jesus fala para Pedro, Pedro, tu me amas? O que ele responde? Sim, eu. Jesus responde o que para ele? Apacenta minhas ovelhas. Jesus está dizendo assim, se tu me amas, tu vai ter que aprender a amar os teus irmãos. Porque lá atrás você estava disposto a morrer por mim. Morrer por um homem bom é fácil. Eu quero ver você morrer por alguém que não seja tão bom. Eu quero ver você amar. Se você me diz que ama a mim, então você vai ter que apacentar minhas ovelhas. Sabe quem são minhas ovelhas? Homens que não têm bom caráter. Homens que são falhos. Homens e mulheres que vão falhar contigo, Pedro. Homens e mulheres que vão talvez te prejudicar. Mas tu vai ter que aprender a amá-los. E é isso que Jesus está nos dizendo. Esse amor, ame ao Senhor. Mas é impossível dizer que ama se você não consegue amar o teu irmão. Quem está aí do teu lado, você consegue amar de verdade?
Dá? Dá para encarar? Se entrasse um muçulmano agora, vestido com uma bomba na cintura e falar, dá para amar? Misericórdia. É a esses que Jesus está dizendo. Se você me ama, vai ter que aprender a amar os seus irmãos. E não são os perfeitos. Sabe por quê? Jesus amou 12 homens ruins. 12 homens que erraram com ele feio. Homens que prejudicaram muitas vezes o ministério. Prejudicaram no bom sentido que eu estou dizendo. Que muitas vezes fizeram coisas que você fala assim, pelo amor. Eu já tinha dito assim, vai embora, vaza, some, vai, segue tua vida. Não dá para mim não, não dá para trabalhar com eles não. Se você pegar a Bíblia, você vai ver homens que quando Jesus está no meio da multidão, a mulher toca nele, nas vestes de Jesus. Aí os discípulos, quando Jesus fala assim, opa, alguém me tocou, quem me tocou? Aí vem um discípulo e fala, não é possível. O senhor vem me perguntar quem te tocou, se a multidão te aperta, que pergunta boba. Quando as criancinhas vêm chegando perto de Jesus, os discípulos, não é hora não, tira. Jesus fala, pelo amor. Deixai vir em mim os pequeninos. Jesus, depois de explicar quem era ele, lá no livro de João, Filipe diz assim, Jesus, então, mostra-nos o Pai, então, que... Acabei de dizer isso, Filipe. Como você pergunta isso? Aí vem outro discípulo e diz assim, se eu não tocar, não dá para crer. Agora me disseram homens bons. Todo mundo diz de Judas. Judas fez o quê? Traiu. E Pedro fez o quê? Negar é o quê, irmão? Mas para amenizar a vida de Pedro, a gente diz que ele negou. Ele traiu do mesmo jeito. Quero ver eu e você numa situação ruim. Se o teu amigo vai embora, na hora que você precisa de alguém, você fala assim, tu é mó? Traidor, hein? É esses que Jesus está dizendo. E eu quero continuar. Sabe por quê, irmãos? Porque no livro de Mateus, a Bíblia diz o seguinte, que nos últimos dias, por causa da iniquidade, o amor de muitos... Voltar ao primeiro amor em Jesus, talvez você vai conseguir ler a Bíblia amanhã, a Bíblia, orar, cantar, jejuar. Essa semana talvez você seja a pessoa que mais vai ser santa. Você vai ser a pessoa que, meu irmão, se alguém entrar no teu quarto, vai ser só fumaça. A glória invadiu o quarto, que só está lá, você na adoração. Você pode achar que essa semana você vai ser top com Deus, você vai ficar assim, ó. Mas o Senhor está falando assim, eu quero saber depois que você sair do quarto. Quem é você? Se você consegue encarar o teu irmão. E eu quero trazer rapidamente para cá, para a gente caminhar, esse homem Epafrodito, o homem que se doou, o homem que falou assim, se necessário for, se for por um propósito, se é uma missão, eu estou dentro. A qual a igreja sofre por causa dele, que a igreja sente por causa dele, porque se ele chegou quase à morte, a igreja diz que a igreja se entristeceu por causa da vida dele. E o que eu quero trazer para a nossa vida hoje é que o livro de 1 João, ele diz assim, olha, pode alguém dizer que ama a Deus e não conseguir amar aquele que você chama de irmão? Você pode se encher de Deus e não conseguir amar aquele que está do seu lado. João diz assim, você diz que consegue amar aquele que você não vê, meu irmão, não tem como. Se você não consegue amar aquele que você vê o tempo todo. Ele está dizendo, isso é amor, não tem como. Então, queridos, nesses últimos dias, o que o Senhor está nos trazendo é dizendo, olha, você pode dizer que me ama, você pode ler a Bíblia, você pode orar, mas se você não consegue olhar para o lado e amar aquele que te feriu, amar aquele que está te fazendo ferida, aquele que não é bom para você, aquele que não é justo aos seus olhos, aquele que não é perfeito, aquele que não combina com você, aquele que não
não te deu um conselho bom, aquele que colocou o pé para você cair, ele está dizendo: de nada adianta a tua espiritualidade. Esquece isso. Porque o próprio livro da Bíblia diz, lá de Filipenses, ele mesmo diz: sejamos como Cristo, que se esvazia de si mesmo e torna uma forma humana para se igualar a nós, para ele não se sentir maior que ninguém, porque ele precisava estar no meio de nós. E eu quero trazer isso, irmãos, como igreja. Como igreja. Porque o que tem sido afetado no meio da igreja, o irmão falou aqui, o diabo não está tirando ninguém da igreja, ele está mantendo pessoas cativas, mas dentro. Porque esse não faz parte do meu grupo. E eu quero te desafiar a ler, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11. Primeira Coríntios 11. Eu vou ler alguns versículos. Versículo 17, porém, diz assim: porém, ao vos dar as instruções que seguem, não vos louvo, porque vos congregais não para o melhor, mas para o pior. Pois, em primeiro lugar, quando vos reunis na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte o creio, porque é preciso que haja entre vós diferentes facções, para que sejam aprovados entre vós, sejam manifestos. Quando, pois, vos reunis, escute isso, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está dizendo: a ceia que vocês estão comendo não é do Senhor, porque é impossível. O jeito que vocês estão se reunindo para participar da ceia não é do Senhor. Como vocês estão se reunindo não é a parte do corpo de Cristo. O que ele estava dizendo, olha, e tem um texto que diz assim, olha, por isso examinai o homem a si mesmo. E ele fala assim, porque se todo mundo se julgasse, avaliasse a si mesmo, ninguém precisaria avaliar o outro. Aí ele diz assim, mas muitos estão comendo indignamente. Aí a gente imagina, ai, porque o irmão está em pecado, ele não pode sentar na mesa, misericórdia. Deixa eu te falar algo, se nós sentamos na mesa, não é porque nós merecemos, é porque precisamos. Não é porque você, irmãos, eu tenho 37 anos, alguns anos bem, da minha conversão, mais ou menos, eu me batizei com 12, até entender um pouco o que é Cristo, o Evangelho. Você acha que eu estou sentando na mesa do Senhor desde quando me batizei? Você não acha que eu já estava santa demais? Se eu sentasse por merecimento? Porque se eu tenho que me avaliar e me santificar toda hora para eu sentar, é sinal de que eu agora vou ser santa. E o que Paulo está nos ensinando é dizendo assim, meu irmão, você precisa avaliar o que é corpo. Porque vocês estão sentando para comer, e que não é a mesa do Senhor. Vocês estão sentando para comer a ponto de que aqueles que têm mais, eles sentam e esquecem, comem primeiro e esquecem dos que não têm. Para eles não importa. Não importa se o outro não tem, o negócio é eu primeiro. Então Paulo está dizendo assim, ei, que corpo é esse? Vocês estão comendo para a própria destruição de vocês, porque vocês não estão discernindo o que é corpo. O corpo está ligado, o corpo é um precisando do outro, é um pensando no outro e não em si mesmo. Ele estava dizendo, vocês estão se destruindo, por isso que o culto de vocês torna-se pior do que melhor para vocês, porque quando vocês se reúnem, não se reúnem como corpo, se reúnem pensando em si mesmo, para o seu próprio prazer, para o seu próprio benefício. Ele está dizendo, ei, pense em vocês, que quando nós recebemos instrução do Senhor,
Senhor. Entendemos que a mesa simboliza a comunhão e que o repartir do pão significa favor. Não comemos porque merecemos, é porque necessitamos. Então avalie-se você a si mesmo. Se você também não é igual ao outro, é isso que ele está dizendo. E pare de achar que você é maior do que o outro ou superior. Desce e veja se você não é igual. É isso que Paulo está dizendo. Não que não devemos sentar à mesa com temor, mas começamos a pensar, irmãos, que sobre uma mesa, quando sentamos à mesa, nos tornamos iguais. Você já reparou isso? Se você pôr uma mesa aqui e colocar várias cadeiras, quem é que fica no maior ou do menor? Não são todos iguais? Paulo está ensinando a igreja de Corinto, dizendo: ei, igreja, vocês precisam pensar um pouco no outro. Quando teve uma mesa que não era a mesa de comunhão, Jesus derruba. Você já reparou que quando Jesus entra no templo e vê uma mesa que não simboliza comunhão, mas sim em benefício próprio, porque era uma mesa de quê? De troca e venda. A mesa que não aponta no pensar no outro, ele tem que derrubar. Que se derrube na igreja de Cristo as mesas de troca, as mesas do penso em mim primeiro. E eu não estou falando da Ebenezer, eu estou falando da igreja. É um tempo em que Jesus está nos chamando, dizendo: ei, irmãos, não adianta você dizer que me ama se você não consegue amar quem está do teu lado. Não adianta você encher a boca na hora das canções e dizer que me ama se você olha para o seu irmão do lado e nem deseja a paz do Senhor verdadeiramente. Ei, acorda, porque esse não é o evangelho que eu ensinei. Se você precisa voltar ao primeiro amor, quer mostrar que você está nesse caminho, você vai ter que caminhar do seu lado com pessoas que você vai falar: ei, esse aí, é esse aí. Mas sabe por que a gente fala esse aí? Que a gente pensa que é maior que ele. Jesus está dizendo: somos iguais. A mesma graça, o mesmo pão e o vinho que ele compartilha. Irmãos, já reparou que na mesa, quando Jesus vai partir o pão, quem estava na mesa? Dentre os 12. Quem? Estava Jesus e quem? Os discípulos. Quem estava no meio dos discípulos? Ele tirou o pão e disse: não, você não come não. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele lavou o sol de Pedro, Tiago, João, Filipe. Ele lavou o pé de quem? O problema é que nós queremos achar o Judas. E Jesus está nos dizendo nessa noite: ei, igreja, somos um corpo. Estamos muitas vezes em dificuldade de caminhar, porque queremos caminhar sozinhos. Você já tentou, alguém já quebrou o braço ou deslocou o braço, perna, já? Que sai do lugar? Você consegue andar? Se você tentar andar sozinho, você não vai conseguir. Sabe esse irmão aí que está do seu lado? É com ele aí que você vai conseguir. E não é só o que está do teu lado, não. O que está na frente, atrás. Dói, né, irmãos? Não está falando: aí, estou fora. Jesus andou com 12 homens que ninguém queria andar. Você já parou para pensar que 12 discípulos foram escolhidos numa idade em que os próprios mestres já os tinham desprezado? Jesus chama 12 homens que os mestres daquela época não quiseram, porque a idade de Pedro, Tiago, João, Filipe, os outros discípulos, já era idade passada. Já não era idade para
ser tratado com mestres. Mas Jesus chama eles, aqueles que foram desprezados, para andar com Ele. Homens que ninguém queria para andar com eles. E eu quero caminhar para o final aqui. Sobre a palavra de João. No capítulo, não precisa abrir não, 1 João 4. Quando o versículo 21 ele diz: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Quando João diz isso, todo mundo diz assim: João é o discípulo do... Aí todo mundo pensa em João assim. Já viu que todo mundo pensa que João era manso? Todo mundo pensa que João era assim: tá bom, mestre. Sim, senhor. É claro. Oh. Quando Jesus vai em direção a uma cidade de samaritano, se eu não me engano, acho que é Tiago e João que vai na frente, que o samaritano fala assim: não vou deixar Jesus entrar aqui não. Aqui não, aqui ele não tem pousada. João volta para Jesus e fala: que é isso, mestre? Falaram que não vai não. Só quer que a gente ore para acabar com esse povo com fogo, assim como fez Elias. Ele pega e compara Elias, irmãos, ele clama por fogo para destruir, para queimar um altar. João diz e fala assim: mas esse não é para queimar altar não, é para acabar com vidas. E Jesus fala assim: que espírito vocês são? Que espírito? E nessa noite o Senhor pergunta para cada um de nós: de que espírito sois? Se você não consegue andar com alguém, que espírito é que está te governando? Se você não consegue amar quem está do seu lado, de que espírito você é? Quem é que governa? É o mesmo espírito que estava sobre Jesus? Talvez essa palavra não seja uma palavra que você saia daqui dizendo: oh, agora eu vou entrar no meu quarto, vou falar em línguas. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai ter que sair daqui antes, e se necessário for, você vai ter que ligar para alguém e pedir perdão por alguma coisa que você fez. Sabe por quê? Que talvez você vai ter que sair daqui, antes de você sair daqui, você vai ter que dar um abraço em alguém e dizer: meu irmão, me perdoa pela palavra que liberei. Por isso que essa não é a palavra para você sair daqui voando, falando em línguas. Mas é a palavra que te põe no lugar e arruma a tua casa. É a palavra que diz: ei, meu irmão, que evangelho é esse que estamos vivendo? Que evangelho é esse? Que amor é esse que dizemos que amamos e não conseguimos amar quem nós vemos? Que amor é esse, meu irmão? Que amor é esse? E é isso que eu quero nessa noite, orar pela tua vida. Sabe por quê, queridos? A vida é passageira. Talvez tem pessoas que falam assim: amanhã eu vejo isso, eu resolvo isso. Só vou te lembrar um fato. Quantos lembram da escola, de que um homem entra naquela escola e acaba com a vida de jovens e adolescentes? Pais que talvez muitos deles precisavam pedir perdão para o filho, mas não pediram, porque amanhã eu falo com ele. Filhos que talvez precisavam liberar perdão, falar um te amo para alguém: semana que vem eu resolvo. Nós estamos vivendo como se nós fôssemos dono da nossa própria vida. E se o Senhor Jesus está nos trazendo uma palavra de um homem chamado Epafrodito, que foi capaz de dar a vida, não por Jesus, mas por alguém, que ele falou assim: eu vou, é uma viagem longa para entregar uma oferta, mas é porque é uma necessidade. Eu quase morri, mas que fosse suprida a necessidade. Deixa que eu vou. E o Senhor está dizendo:
aonde estão esses? Na igreja, capaz de amarem o irmão, assim como Cristo os amou. Igreja agora de Ebenezer, de verdade, eu fiquei muito, muito, muito feliz com cada presente, surpresa, não imaginava de verdade. Uma igreja que já desde que conheci ama missões. De verdade, sempre vi essa igreja movimentada para missões. Uma igreja que se mobiliza pelo outro. Uma igreja que sai daqui para levar oferta no Vale do Jequitinhonha. Quantos já foram no Vale? Ah, mas eu não levei dinheiro. Meu irmão, se você levou um abraço para um missionário que está lá, você levou uma oferta. Uma igreja que é presente na aflição, talvez, de muitos que precisam. Mas quando Paulo fala à igreja de Filipe, ele diz: vocês são tão amáveis. Vocês foram a igreja que me sustentou e que esteve comigo em minhas lutas, enquanto muitos me abandonaram. Ele diz: mas eu estou sabendo de algo que não é bom. Que há entre vós algumas coisas que estão abalando as estruturas. E Paulo fala: por favor, não sei se você já leu no texto de Filipenses 4, ele diz: fala com a Evódia, acho que é esse o nome dela. São duas mulheres, ele diz: por favor, fala com essas duas mulheres, elas muito me ajudaram no meu ministério. Sabe, irmãos, às vezes você foi a pessoa que mais esteve aqui presente quando tudo começou. E agora eu falo por isso no Espírito. Talvez você seja a igreja que muito serve e que ama missões. Mas talvez algumas coisas precisam ser ajustadas entre vós. E o Senhor está dizendo: está na hora de voltar a esse primeiro amor. Esse amor que estendia a mão não porque estava longe, mas porque estava perto. Que olhava sem distinção. Que abraçava sem saber das diferenças. Daquele que amava sabendo que ele era falho. Que não apontava sabendo que ele ia cair. Mas que estendia a mão para levantar. Esse amor que Jesus está dizendo: está na hora de voltar. Está na hora, igreja. O que prestaremos conta não é porque adoramos da melhor forma, não é porque cantamos as melhores canções, mas esse Cristo foi revelado através de mim e de você. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite para nós orarmos. É esse o primeiro amor. É esse amor que não há distinção. A Bíblia diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, de nada seria. Ele diz: o amor, ele não é fingido. O amor, ele não busca os seus próprios interesses. Eu queria nessa noite de verdade, para isso encerrar, no nome de Jesus,